versículo de número 3 a 8. Na verdade, a gente vai dar continuidade ao estudo que a gente começou lá em casa no domingo, né? Amém? Acharei? Versículo 3 a 8. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que lhe foi dada. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se ao fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que oferta, com liberalidade, ou os presbíteros, que usem diligência, quem exerce misericórdia ou ação social, com alegria. Te louvamos nessa noite, agradecidos pela tua palavra, pedimos misericórdia nessa noite, para que o Senhor fale ao nosso coração e nos edifica, nos exorta e nos consola, Senhor, segundo a sua própria pessoa nessa noite. Em nome do teu Filho, ó Pai, que oramos. Para os irmãos que não tiveram com a gente no domingo, nós olhamos para os versículos 1 e 2 aqui do capítulo 12. Então nós vimos que o homem, ele é um ser que tem três partes. O homem, ele é constituído de espírito, alma e corpo. Então aqui eu mostrei no versículo 1 e 2 que a primeira parte que Deus busca na nossa experiência cristã, que Paulo chama aqui no versículo 1, quando ele roga, né, pela misericórdia de Deus que apresenteis os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Paulo fala sobre adoração. Não sei se é o sentimento, mas o do Rodrigo parece que é a lembrança, né, de como o avô adorava, amava o Senhor, desejava a presença do Senhor, porque nós fomos criados para adorar, irmão. Você não foi criado só para ter filho, para trabalhar, para cuidar de casa. Não, você foi criado para você adorar a Deus. Não tem como. E a maneira que Deus recebe a adoração é por meio do seu espírito. Nós falamos no domingo que você tem um espírito humano. E esse espírito humano que você tem, que é constituído por consciência, comunhão, intuição, é a parte onde o Espírito Santo de Deus vem habitar quando você crê em Jesus Cristo. Quando você creu em Jesus Cristo, o Espírito de Deus habita o seu interior. Agora, o centro da adoração, o lugar da adoração é você. Você é o altar do Senhor. Você é quem adora. Então, por isso que é interessante que João 4, o Senhor falou que o Pai procura os verdadeiros adoradores que adoram o Pai em quem? Em espírito e em verdade. Porque a verdadeira adoração dada a Deus não é essa aqui que eu levanto o braço, o que eu sinto e manifesto externamente a presença de Deus. A verdadeira adoração é aquela que parte do meu ser para Deus. Às vezes você pode estar lavando a louça, nem está abrindo a boca, mas está adorando. Às vezes você pode estar dirigindo aquele trânsito caótico, você pode estar adorando. Então, adorar a todo momento. Adorar uma coisa do seu interior, né? Do seu espírito regenerado. Segundo, nós vimos que a necessidade não só de adorar, também é, o versículo 2, eu enfatizei muito sobre quando Paulo diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu toquei muito nesse aspecto da salvação da nossa alma, né? 1 Pedro 1,9, Pedro diz assim, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. É uma necessidade, irmão. Que a gente não só crê em Jesus para sermos salvos no aspecto inicial da caminhada cristã. Eu sou salvo. A salvação tem que continuar. Ninguém é salvo para parar no primeiro estágio. Você é salvo para dar continuidade, é sendo seus filhos. Quando você tem um filho, o que você espera dos seus filhos? Você espera que a Grenda, né,
que a grenda cresça. Você não vai ter a grenda nesse estágio inicial a vida toda. Eu nunca vou ter o Pedro no estágio inicial a vida toda. Você nunca vai ter a Emily no estágio inicial a vida toda. Então, a vida cristã é uma vida de salvação continuada. É processo. Como que é isso? Dia a dia, o que Paulo chama em Filipenses capítulo 2, versículo 12. Desenvolvei a vossa salvação. Como? Lendo a Bíblia, para a alma ser salva. Quando você abre as Escrituras, entende as Escrituras, penetra nas Escrituras, o Espírito Santo ele vai penetrando na sua mente, que a alma é constituída de mente, vontade e emoção. Então o Espírito Santo vai trabalhando. Por que eu estou falando isso aqui? Porque esses dois estágios é o que Paulo vai falar do ministério, serviço na casa de Deus. Irmão, ninguém que experimenta um relacionamento vital com o Senhor na salvação tem desejo de servir. Ninguém que não creu em Jesus vai servir. Por isso que as pessoas falam assim, né? Por que você se envolve tanto com as coisas de Deus? Reúne terça-feira, reúne quarta-feira, reúne domingo, e porque a nossa vida é uma vida de serviço, irmãos, a Deus. Nós não prestamos serviço a Deus só no ambiente quadradinho do culto. A nossa vida, quando Paulo diz aqui, porque pela graça de Deus foi dada a cada um de vós que não pense de si mesmo. O que Paulo está dizendo? Se você foi regenerado no espírito humano, está no processo de santificação da alma, salvação da alma, não se orgulhe. Né? A coisa mais trágica, irmãos, de um servo do Senhor chamado é quando ele começa a olhar para o umbigo dele e começa a dizer assim, olha quem eu sou. Olha o dom que eu tenho, olha a capacidade que eu tenho. Olha, quando eu prego, né, as pessoas falam, poxa, teve um irmão, ele terminou de ministrar a palavra, aí uma irmã veio e elogiou ele. Falou assim, olha que palavra, como Deus te usa, que mensagem maravilhosa. Aí é até assim difícil a gente falar isso. Aí o irmão virou para a irmã e falou, irmã, você não é a primeira a falar isso. O primeiro a falar isso para mim foi o diabo. Você tem noção, irmãos? Quem gosta de bajulação? Tapinha no ombro? Né? Quem gosta dessas coisas? O servo do Senhor é o que Paulo diz assim, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós, não pense de si mesmo além do que convém, irmão. Nós não somos superiores a ninguém na igreja, amém, irmão? Todo mundo que é chamado pelo Senhor, se ele tem alguma coisa, Paulo diz que é a graça que te foi dada, Elaine. Ah, se você tem um dom, um desejo, um serviço na igreja, na casa de Deus, não pense que veio de você. Ah, eu resolvi servir e a maneira que eu sirvo, irmão, o Senhor guarde o nosso coração, amém? Que a gente entenda, como Paulo diz aqui, ó, antes pense com moderação. O que é pensar com moderação? É ter atitude de humildade. Você quer ver se aquele irmão que está cuidando da igreja, servindo a igreja, ele é um irmão moderado? É que ele não fica olhando para ele e achando que as pessoas devem elogiá-lo, que as pessoas devem admirar o ministério dele. Irmão, que o Senhor nos guarde, amém? Para que a gente não busque elogio das pessoas, que a gente seja cristãos, como Paulo diz assim, que agem com moderação. Mas muitas pessoas hoje perderam a moderação. Você olha para ela, né? Ela acha que o que ela tem, que Deus deu a ela, que a igreja é dela, que os irmãos que reúnem ali são dela, que o ministério é dela, que o dinheiro que entra naquele grupo de irmãos é dela, fica atrás daquelas coisas. E, na verdade, irmãos, um verdadeiro serviço prestado para Deus, na casa de Deus, aos irmãos, é um serviço com moderação. Eu não posso me apossar da família do Rodrigo, eu não posso me apossar da família do Derek, amém, irmãos? O nosso serviço tem que ser com moderação. Você quer ganhar as pessoas? Dobre o joelho, clama, ora, interceda, busca pelas pessoas. A coisa mais horrível
do serviço sagrado na casa do Senhor é quando você quer tomar os irmãos para você. Não uma vez, irmãos, eu estava num lugar trágico. Um grupo de irmãos que cuidava da igreja. E eu cuidava da igreja na região em que eles estavam. E o irmão estava com uma mala de dinheiro, da oferta. Eles caíram no pau na praça, irmãos. E o irmão gritava assim, esse dinheiro é meu! Eu parei, imagina, cheio de gente na rodoviária. Eu recuei, fiquei atrás do poste assim, ó. Falei, meu Deus! Se o irmão que cuida da igreja tem essa personalidade, você imagina o resto, irmão, das pessoas ali. Porque Paulo diz aqui, ó, irmão, se você recebeu um dom espiritual para cuidar dos irmãos, é porque você foi regenerado no espírito. Está nesse processo de salvação da alma. Se a sua alma está sendo salva, não se orgulhe, amém? Que você foi levantado pelo Senhor. Você viu aquele irmão que pregou no retiro? Sabe como que aquele irmão começou a cuidar da igreja de Angra? A gente sentado na praça, ele sentado no chão e eu sentado junto com ele. Eu olhei para o Léo e falei assim, Léo, cuida dos irmãos. E Léo começou a cuidar, visitar os irmãos, dar a palavra na casa dos irmãos. Irmãos, se Deus te levantar para servir os irmãos, não tem nenhum orgulho, amém? É uma questão do que Paulo vai dizer, ele diz assim, pense com moderação segundo a medida da fé que Deus deu a cada um. Irmãos, o que Derek tem, eu não tenho. O que Rodrigo tem, o Derek não tem. O que a Dilceia tem, a Joana não tem. O que a Elaine tem, o Gil não tem. Vice-versa, irmão. Isso é uma medida. É tipo assim, ó. Deus pega um grande corpo, como um grande copo, e enche todo mundo da mesma medida? Não. Não é igual encher esse copo de água, tá entendendo? A medida do Fábio é muito... Não é não, irmão. A minha medida só se completa com a do Derek. Sem o Derek, não teria igreja. Sem o Rodrigo, não teria igreja. Sem a Joana, a Dilceia, não tem... Irmão, olha o que Paulo vai dizer. Versículo 4. Porque assim como num só corpo, olha isso, temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Olha para o seu corpo agora. Vamos lá. Olha para o corpo agora, para o seu corpo. Olha para o seu pé. Né? Olha para o seu joelho. Olha para a sua perna como um todo. Olha para os braços, as mãos. Irmão, cada membro do seu corpo foi colocado em lugares adequados de forma soberana e funcional. Vou fazer uma pergunta para os irmãos. Você está de pé, né? Você está de pé, não está? O que equilibra o corpo que mantém um corpo de pé? Você sabe? Joana sabe, então não responde. Eric também já deve ter ouvido. Existe um ossinho no pé chamado sesamoide. Ele fica no dedinho, tá vendo, Rodrigo? Aí, vai no dedinho. Ele fica aí embaixo. Se amputarem o sesamoide do seu dedinho do pé, você desequilibra. Você perde o equilíbrio. Incrível, né? Por que Deus colocou esse membro pequenininho num corpo tão grande igual o do Rodrigo? Por que, irmão? Porque um membro no corpo, às vezes você fala assim, mas ele não fala, ele não prega, ele não ora, ele não visita, ele não serve, ele não faz nada, irmão. Mas ele é importante no corpo, amém? O irmão que você não vê, que não fala, que não se expressa. Ah, ele não é igual o irmão Fábio, não é igual o Derek que organiza, o Rodrigo que faz o movimento. Não, não, irmão. Nem todos os irmãos no corpo de Cristo foi chamado para estar à frente de nada, amém? Você viu o irmão Robson no retiro? Não fala, não prega. É o irmão que começou, todas as igrejas vão conhecer no retiro na Baixada. Como? Por causa disso aqui, versículo 4. Porque num corpo
há muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então você não pode esperar que a mão faça o trabalho do pé. O que a mão faz? Ela pega. O que o pé faz? Ele anda. Então tem irmãos que são chamados para andar na seara do Senhor. Ele vai levar a palavra. Se lembra da irmã que estava com a gente? Que já viajou os 4 cantos do mundo? Eu não fui chamado para isso, irmãos. Talvez você seja, ainda não despertou. Mas o corpo que Paulo está falando aqui é a completude de todos os cristãos que nasceram de novo. Todo mundo que nasce de novo é colocado no corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? É uma multidão de crentes que você não sabe. Estão na África, na Bélgica, na Argentina, na Flórida, no México, nos Estados Unidos. Você não tem noção de que agora milhares e milhares de cristãos estão reunidos nesse momento para glorificar Deus. Você tem noção? Porque é um corpo. Mas quando Paulo fala aqui, versículo 5, ele diz assim: assim também nós. Quem é nós? Olha para o seu lado aí agora. Quem é nós? É ela. Ela é o seu nós. Ele é o meu nós. Igreja não é eu, amém, irmão? Não é eu, é nós. Vamos falar? Igreja é nós. Igreja é coletivo. Corpo é coletivo. Igreja local é nós. Olha só como Paulo diz assim, nós é muitos. Porque você não pode pegar agora que tem irmãos reunidos em Angra, em Cabo Frio, na Mar, tem irmãos reunidos na Vila do Sol, tem irmão reunido no Jacaré, tem irmão reunido em São Cristóvão. Em Cabo Frio agora deve ter umas 10 reuniões de irmãos, acredita nisso? Em Angra dos Reis tem 2 grupos, a gente no Perequê e outro grupo de irmãos no Perequê. Porque Paulo está dizendo que há muitos irmãos, vírgula, olha agora, somos um, vamos ler? Somos um só corpo em Cristo. Por isso que aqui você nunca vai ver eu defendendo e dizendo, Rodrigo, você não pode ir na célula na terça. Você não pode ir no radical. Irmão, quanto mais você estiver envolvido com coisas de Deus, é melhor para vocês, amém? Que seja mais de Deus, mais para Deus, mais coisas para o Senhor. Triste é ver vocês em coisas que não é do Senhor, irmãos. Vocês entenderam, irmão? Domingo nós vamos estar reunidos com irmãos que não reúnem com a gente. Vai ter um irmão ministrando que não vai ser eu, vou estar sentado para ouvir o que o irmão vai falar. Porque Paulo diz aqui, olha, somos um só corpo. Em quem, irmão? No ministério do Fábio? No ministério do Gil, do Derek? Não, irmão. Aonde é que nós somos juntos no corpo? Olha, Paulo diz, em Cristo, irmãos. Você quer saber se um irmão é seu irmão? É se ele está em Cristo. Eu não preciso... Eu não sei se vocês já perceberam. Eu nunca perguntei para ninguém onde fulano e Beltrano congrega. Não me importa, irmão. Sabe o que me importa? Se vocês estão em Cristo. Amém? É suficiente que o Gil esteja em Cristo, que a Dilceia esteja em Cristo, que a Elaine esteja em Cristo, que a Ellen esteja em Cristo. Irmão, reunir não é reunir para dentro de grupo. Amém? Grupo X, grupo A, grupo B, grupo D. Reunir é para dentro de Cristo. É o corpo de Cristo. Isso é lindo, irmão. Sabe por quê? Isso aqui tira aquele conceito que nós temos da nossa igreja, amém? Do nosso grupo, do nosso povo, irmão. Todos os grupos é o nosso grupo. Todos os povos são nossos povos. Todos os irmãos são nossos irmãos. Que isso, irmão? Mas é isso mesmo. Se você não vê assim, peça o Espírito Santo para iluminar seu coração. Porque a coisa mais hostil para Deus é uma coisa chamada divisão, irmãos. Eu não milito pela divisão. Se você quer entender meu ministério, se você ainda não entendeu, pode botar nome no meu ministério. Quer dar nome ao meu ministério?
ministério do Fábio Falcão é o ministério sem partido. Eu não tenho partido. Amém, irmãos? Não sigo nenhuma linha específica. Sigo todas as linhas. Se está na história da igreja, é meu. Amém? É tudo meu. Pedro Valdo é meu, os valdenses é meu, os moravianos são meus, os huguenotes são nossos, os luteranos são nossos, os calvinistas são nossos, os wesleyanos são nossos, irmão. Tudo que Deus deu ao corpo está aqui, irmão, é nosso. O corpo é um em Cristo, olha. E membros de quê? Membro da onde? Um dos outros, irmão. Você acha que eu sou completo sem o Derek, irmão? O que eu vim fazer em Itaboraí? Você acha que eu vim ter meu ministério? Se vocês já têm andado comigo nesses meses, vocês viram que não é isso que eu busco. Não é isso que eu quero. Eu quero que todos os membros funcionem e sejam membros completando um outro, porque o versículo 6 diz assim, tendo, porém, diferentes dons. É diferente. Você lembra o Léo falou no retiro? É como uma pedra de diamante multifacetada, com vários lados, irmão. Igreja, corpo de Cristo, igreja local, é um diamante grande, gigante, com um monte de pessoas com dons de várias cores. E não pode esperar que Fábio faça tudo, amém? Por isso que o retiro eu não posso organizar, eu não fui chamado para organizar retiro. Porque está aqui a palavra, temos diferentes dons segundo a graça que te foi dada. O que é o dom? O que é um dom? Um dom é um carisma. Tipo, tá chegando essa temporada de festa. O que você e o que os seus filhos estão esperando? Presente. Não é isso? Joana vai numa festa agora. O que Gael quer receber? Abraço da avó? Não, beijo não, irmão. O que a pessoa que está fazendo uma festa, ela quer? Presente. O que é o dom, irmão? O dom é um presente que Deus te deu. Vem embrulhadinho. Deus colocou na mão do Derek. Tá aí o seu presente, é o dom que você recebeu. Qual é a possibilidade que você tem a partir disso de receber esse dom como aquilo que você tem para o Senhor? Olha como Paulo vai dizer no versículo 6 que nós estamos lendo. Os dons segundo a graça que me foi dada, 2 pontos. Você já se perguntou por que tem 2 pontos aí? É porque Paulo vai explicar o que é esse presente. É ministério, amém? Vocês estão entendendo? Todo mundo na igreja local tem ministério. Você sabia disso? Não tem segredo não, irmão. Não tem um grupo espiritual acima dos outros na igreja, não. Todo mundo que creu em Jesus tem um presente para usar na igreja, irmão. É isso que Paulo está dizendo aqui. Não tem ninguém sem ministério. Exemplo disso é na sua casa. Quem cuida da sua casa? Não é quem está dentro da casa? A igreja, ela é uma grande casa, irmãos, com vários irmãos que precisam cuidar de tudo que há nessa casa. Então, quando não tem pessoas cuidando de coisas específicas nessa casa, as coisas ficam em desordem. Por que tanta desordem na igreja atualmente? Porque as coisas, os dons espirituais, os ministérios, sabe o que está acontecendo? Estão escondidos. Em vez da Joana estar servindo com o ministério dela, Joana está escondida. Dilceia está escondida. Gil está escondido. O que acontece? Pessoas que não têm o ministério entram no lugar da Joana e fazem uma bagunça. Então, Paulo aqui, ele vai mostrar, se você for observar, 7 ministérios. Profecia, eu vou explicar. Ministério, ensino, exortação, oferta, presbitério e ministério de ação social. São 7 ministérios. Igreja, irmãos, é para quem quer desempenhar o seu papel primordial no corpo de Cristo. Igreja não é para Fábio ficar aqui só pregando. É para aquilo, você quer ver a igreja? É aquela do retiro, aquela é a igreja.
Aqui a gente ajuda vocês. Isso é chamado de aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço ou a obra do ministério. Quem faz o ministério não é o pregador, não é o que dá a mensagem. Sabe de quem é o ministério? É de vocês. Amém? Quando vocês funcionam, o ministério aparece. Ninguém precisa dizer de que ministério vocês são. O ministério é de vocês, amém? Quando vocês funcionam, usam o dom e faz aquilo que Deus colocou na sua mão, irmãos, a igreja aparece. Você quer ver a igreja? É quando você funciona. Primeira coisa aqui para a igreja, se profecia aqui é o ministério da palavra. Paulo, quando escreve a Timóteo, ele diz assim: tu, porém, prega a palavra. Fora de tempo, no tempo, exorta, repreende, né? Para que todo homem de Deus seja perfeitamente habilitado para toda boa obra. Quando não tem o ministério da palavra na igreja, o que acontece? Bagunça. É como nos dias de Juízes, que cada um fazia o que queria, porque não tinha o ministério da palavra. Então, irmãos, quando você pega Atos capítulo 6, os apóstolos disseram assim: nós nos consagraremos ao ministério da palavra. Não sei o seu coração, mas se você sente que Deus te chama para o ministério da palavra, se oferece para Deus, irmão. Sirva, amém? Abra sua boca, compartilhe, ministre, visite, porque o ministério da palavra, qual é? O que Paulo diz assim: o que profetiza, ele repreende, exorta e consola. 3 funções tem o ministério da palavra. Primeiro, chama a igreja para entender o que ela tem que ser. Segundo, educa a igreja. Terceiro, consola a igreja. Segundo aqui, Paulo vai dizer, né, versículo 7, se ministério, dediquemos... O que é essa palavra aqui, ministério? É a palavra diaconia, da onde você tem a expressão diáconos. São os diáconos. Diáconos é todo aquele que serve. É como as formiguinhas. Você já viu as formiguinhas? É o melhor exemplo do diácono. Por isso que Salomão diz: homem vai ter com as formigas. Se lembra em Provérbios, quando Salomão fala? Porque o modelo do diaconato é as formigas. Você já viu como é um formigueiro? Quem é que não serve no formigueiro? A formiga rainha. Ela fica ali o tempo inteiro. E todo formigueiro gira em torno dela, irmãos. Se a igreja de fato houver serviço entre os irmãos, e diaconia é para homens e mulheres. O que o diácono faz? Me explica, irmão Fábio. Ele serve, ó. Quem serviu a água? Diaconia. Quem preparou o ambiente para receber os irmãos? Diaconia. Quem fez a comida? Diaconia. Quem foi comprar o refrigerante? Diaconia. Quem foi pegar a irmã que precisa chegar aqui? Diácono é quem serve, amém? Não é um homem de terno e gravata na porta, já viu? Aí o cara fica na porta. O que você é? Sou diácono. Não, não, irmão. Diácono é quem serve. Ele está preocupado. Gente, eu preciso, né, organizar aqui, varrer. Preciso, estourou o cano, olha, estourou o cano, vem, Rodrigo. Isso é diaconia, meu irmão. Diaconia é serviço. Se você serve, Paulo está dizendo, ele diz assim, dedique-se ao diaconato, amém? E tem 2 classes de diácono, homens e mulheres. Amém, irmãos? Aqui em Itaboraí nós temos diaconisa, amém? Jaqueline que está chegando. Quem é Jaqueline? Quem é Elaine? Quem é Dilceia? Joana? Quem é? Eu tenho uma diaconisa lá em casa que ela começou a arrumar a casa para esperar vocês na sexta-feira, hein? Mas encerava e puxava e fazia, e preocupado. Eu falei, deixa, irmãos, porque
Todos nós somos chamados, é isso que Paulo diz no versículo 7, para o ministério, amém? Não tem ninguém, irmãos, fora do serviço sagrado na casa de Deus. Paulo continua, ou que ensina, versículo 7, se dedique a ensinar. Isso aqui é um mestre. Você sabia, irmãos, que quem lidera a igreja, quem direciona a igreja, quem faz a igreja andar, irmão, é o ministério de ensino, irmãos? Você sabia disso? E quando não há um ministério de ensino, a igreja fica... Não, o ministério de ensino não faz a igreja crescer. Pelo contrário, ela fica pequena, mas forte. Angra dos Reis, nós começamos a reunir com 60 irmãos, quando não tinha ensinamento. Eu tive que ir embora. Quando começaram a ensinar Léo, Marlon, Leozinho, D'Angelo, as pessoas ficam... Ué, que é isso? Porque o que o ensinamento faz, irmão? O ensinamento constrói a pessoa. O ensinamento muda a pessoa. O ensinamento faz algo acontecer dentro do coração dos irmãos. Então não há nada do que Paulo está dizendo aqui que mais a igreja precise nesses últimos dias. Do que a igreja precisa, irmãos? De ensinamento, irmãos. Quer ver? Abre em Atos 20. Deixa eu te mostrar isso. Atos capítulo 20. Queria mostrar para vocês aqui o coração de Paulo, porque Atos capítulo 20, versículo 19 e 20. Amém? Amém! Atos 20, versículo 19 e 20. Olha como Paulo cuidava da igreja, porque cuidar da igreja não é para pessoas especiais e capazes, amém, irmão? Cuidar da igreja é um serviço. Não é uma pessoa super espiritual que fica orando 3 horas dentro do quarto, irmãos. É alguém que acompanha. Olha como Paulo vai dizer no versículo 19 do capítulo 20 de Atos. Servindo ao Senhor. Isso é ministério. Você quer saber se aquele irmão que te acompanha, ele é um servo do Senhor? Tem algumas características. Primeiro, tem que ser humilde. Paulo diz, eu servia com humildade. Segundo, com lágrimas. Terceiro, provações. Irmão, a característica do servo do Senhor que cuida da igreja, primeiro, humilde, irmão. Teve um irmão no retiro que falou assim para mim, longe do Léo, se eu nunca ouvisse o Léo pregar, eu não ia saber quem era o Léo. Porque um servo do Senhor não fica se mostrando quem é. Você viu o tamanho da espiritualidade do Léo? Vocês têm noção, irmão? A minha não chega nem um dedo. Você tem noção? E Léo é meu filho. Mas o que Léo aprendeu? Que um servo do Senhor tem que ser humilde. Qual é a característica do Jesus Cristo? Ele é manso e humilde de coração. Quer saber se alguém que está cuidando da igreja, né, se ele está no ministério mesmo, ensinando a igreja? Nós vamos chegar no ensino aqui. Primeiro, ele é humilde. Segundo, ele chora pela igreja. Terceiro, ele sofre pela igreja, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Olha o 20 agora. Paulo vai dizer assim, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de quê? Ensinar. Amém, irmão? Qual é o ministério dos servos do Senhor na igreja? É o ministério de ensino, irmãos. O ministério na igreja, eu estava conversando com o Derek aqui, um certo grupo de irmãos em São Gonçalo me procurou há 10 anos atrás. Cheguei lá, tinha um monte de irmãos. Sabe o que eles faziam? Cantava e comia. Eu expliquei para eles. Se não tiver ninguém, tá vendo isso aqui? Em pé ali, se eu morrer,
Se não for você, não for você, não for você, não for você, se Deus não te levantar, já não temos muitos irmãos. Acaba, irmãos. Comer e beber é depois, amém? Esses irmãos, eu falei, irmão, não acaba não, irmão. Os irmãos vêm porque eles gostam de comer. Sabe quem restou? Joseraldo. Aquele irmão. É o único daquele grupo. Tadinho, arrebentado, né? Entendeu, irmão? Você sabe por quê? Olha o que Paulo, voltando para Romanos 12, versículo de número 7, Paulo diz assim: quem ensina tem que se dedicar ao ensino, amém, irmão? Você acha que eu aprendi isso aqui, o que, lendo a Bíblia? Não, irmão, tem que abrir livro. Cuidar de igreja, se você é chamado para ensinar a igreja, tem que ler, irmão. Ah, mas não é só ler a Bíblia? Não. Esse livro aqui irmão, ele tem pelo menos 2000 anos de história que homens e mulheres viveram. Por isso que de vez em quando você vai encontrar uma irmã lendo Madame Guyon. Porque toda a revelação não está comigo, amém, irmãos? Eu tenho uma bibliotequinha escondida em casa, irmão. O Léo é maior que a minha biblioteca do Léo. Porque quem ensina... Vamos lá. Você prestou concurso para a Marinha. Eu vou lá na Marinha e vou gabaritar a prova. Foi assim? Como que você fez? Fala. Explica para eles aí. Quantos anos estudando? 1 ano. Aí tem irmãos que vêm reunir. Tinha um irmão que falava assim para mim: não, é só você encher do Espírito Santo, irmão Fábio. Eu falei, não, irmão. Você não acorda de manhã, se você é chamado para ensinar a igreja, você não pega a Bíblia, não dobra o joelho, não vai consultar um comentário bíblico, você não vai consultar algo do seu irmão. Por isso que tem gente aí ensinando escatologia quando não é para ensinar escatologia. Teve um irmão no Rio que falou assim para mim: nós temos que ensinar a igreja. Eu falei, vamos ensinar ele. Aí eu perguntei, o que você vai ensinar? Eu vou ensinar sobre a besta, o falso profeta, o anticristo. Vai matar... Irmão, acabou todo mundo. Só ficou o Robinho. Eu advirto, irmão. Eu advirto as pessoas. Olha, esse é o caminho. Ah, se tiver 3, ensina. Jesus ensinou para quantos? Fala para mim. 12. Hã? Jesus ensinou para 12 pessoas. Irmão. Ensinar nunca é para a multidão. A multidão não quer ensino. A multidão quer comer, a multidão quer beber, a multidão quer farriar, a multidão. Continuando, versículo 8. O que exorta, faça com dedicação. O que é exortar? Isso aqui é algo muito peculiar. Isso aqui é aquele irmão que ele tem o dom de te levantar. Já viu quando você está assim, para baixo? O irmão abre a palavra e te chama. Em Angra, meus momentos mais trágicos, meus problemas pessoais, tinha um irmão que ia na minha casa. Quando ele abria a Bíblia, eu tremia. Ele tinha o dom da exortação, era igual Barnabé. Você lembra de Barnabé na Bíblia? Que Barnabé tinha o dom de exortar. Diz que Barnabé ia nas igrejas exortando para que os discípulos permanecessem na fé. Exortar é aquele irmão que chega e te chama para o concerto. Olha, Elaine, sai disso aí. Sua vida não é essa aqui. Rodrigo, volta para cá. Volta para a palavra. Tem um irmão hoje que prega no mundo inteiro. Você quer... Acorda de manhã quando você estiver fraquinho. Eu faço isso. Às vezes eu acordo meio barro, meio tijolo. Eu falo, já sei, tem que ver Paul Walsh. Quando você mete o Paul Walsh, levanta! Larga o mundo! Crucifica essa carne! Falso crente! Ai, caramba. A gente precisa de exortação às vezes. Nem sempre o ministério de ensino levanta a igreja. Às vezes tem um irmão lá que te pega. No Brasil nós temos o Paulo Júnior.
Agora ele deu uma parada no ministério, mas tem pregação dele no YouTube. Bota Paulo Júnior. Você quer levantar de manhã, quando você tiver meio barro e meio tijolo, mete no YouTube, Paulo Júnior, e bota títulos assim, agonia da alma, despertamento espiritual, me levanta. Irmão, você balança. O Paulo Júnior é um dos ministérios no Brasil que mais sacodem o Brasil. Deu uma paradinha agora. Então, irmãos, a gente precisa... Paulo diz assim, faça com dedicação. Versículo 8. Oferta. Você sabia que ofertar é ministério, amém? Ofertar é um dom que Deus dá às pessoas. Por isso você nunca vai ver eu, Derek, nem o Rodrigo. Ninguém, irmãos, na igreja deve obrigar ninguém a dar dinheiro para nada. Amém? Ah, nós vamos fazer um retiro e o valor é esse. Não, não, não. Se Deus colocou no seu coração, Deus vai ter que honrar o que ele colocou no seu coração. Exemplo disso é o que nós experimentamos dentro do retiro. Falamos, irmão, temos uma necessidade de reunir a igreja no carnaval. É pequeno, irmão. Saiu com a esposa, quando voltou, falou, nós queremos ofertar para vocês estarem aqui. Amém, irmão? Jesus, certa feita, ele parou perto do gasofilácio. Gasofilácio é uma caixinha, a gente ainda não temos aqui ainda, mas nós vamos fazer aqui, com um furinho que coloca o dinheiro dentro. Assim que nós praticamos como igreja. A Angra tem isso, Cabo Frio também, Vila do Sol. Nós não temos sacolinha para pegar dinheiro. Nós cremos no que Jesus fazia, gasofilácio. Lembra? Jesus ficou parado perto do gasofilácio olhando. Todo mundo botava tudo que tinha. Né? Não é assim? A pessoa bota tudo. Tem uns que dá carro, dá casa. Estão processando a Universal, a mulher deu uma Pajero nova, botou dentro da sacola da oferta. Depois o marido falou, cadê o carro? Eu falei, eu ofertei R$1 milhão. Ele falou, vai lá e pede o bispo de volta. Chegou lá, o bispo falou, não, já tá na obra. E a Universal não devolve, a gente devolve, mas a Universal não devolve, vai na justiça. Vai na justiça. E dificilmente ganhar a Universal na justiça. Então, irmãos, contribuir aqui é ofertar. E Jesus estava vendo ali. O que é ofertar para a gente como igreja? Ofertar é aquela oferta da viúva pobre, irmãos. Ela foi com uma moedinha e contribuiu. Aí Jesus era demais. Jesus olhou para os discípulos e quem estava ao redor dele perguntou, quem é que colocou mais ali na caixa de oferta? O discípulo falou, quem deu mais, Falou, não. Foi ela que deu uma moedinha. Mas ela não deu só uma moedinha, ela deu tudo que ela tinha. Por isso que na igreja nós nem temos a prática do dízimo. Nós só cremos em oferta. Porque ofertar é o que você tem. Primeiro, o Atmani dizia assim, se Deus não ganhar o seu coração, Deus nunca vai ganhar o seu bolso. Sabia disso? Primeiro, Deus tem que salvar você e o seu coração para depois ele salvar a sua renda no mês. Então, contribuir, olha como Paulo diz, ele diz assim, faça com liberalidade, não é por pressão, amém, irmão? Tem irmão que pressiona. Eu congreguei num lugar, não sei se vocês se lembram, tinha um negócio lá, um envelope, se lembra? E era marcado, irmão. Ele sabia quem dava, quanto entrava. Uma vez eu estava em São Paulo e eu fui levado lá, eu nunca queria ver aquilo. Tinha 2 milhões dentro de um gasofilácio desse tamanho, irmão. Depois eles subiram no púlpito em São Paulo e falaram, mentiram para os irmãos.
Não deu para pagar a conta do mês. Mentira. Ofertar é com coração voluntário, amém? Não é por esforço. Olha, Rodrigo, você tá dando do que é do Senhor, irmãos. Se Deus não ganhar o seu coração, Ele nunca vai salvar o seu bolso. Irmão. Por isso que um irmão falou assim para mim, Fábio, em São Gonçalo. Esse irmão, ele pagava 5.000 reais no local de reunião da onde ele veio. Aí quando ele foi reunir com a gente lá no Porto Novo, ele nunca viu. Você já me viu falar de dinheiro? Hã? Fala. Derek, eu sei quanto entrou pro retiro. Eu sei quem ofertou. Irmão, que o Senhor nos livre da ambição, amém? Pelo desejo de riqueza, de glória humana, irmão. Aqui, ó, o tamanho da pança. Aí, falta não, irmão. A camisa preta para diminuir. Entendeu, irmão? Hã? Não, aí não. Por quê, irmãos? Ofertar é voluntário. Aí esse irmão, uma vez em São Gonçalo, falou assim para mim, me botou dentro do carrão dele, ele falou assim para mim, por que você não pede dinheiro? Que a gente não precisa. Aí ele construiu uma piscina, vivia viajando. Aí um dia a esposa dele falou, você tem que falar que ele tá gastando dinheiro. Aí ele com Deus, irmão. O coração tem que ser voluntário. Se lembra quando o templo foi feito? O texto diz que Deus levantou homens e mulheres com coração voluntário. Irmão, se Deus não moveu o seu coração, não dá nada, amém? Depois você vai murmurar. Já viu gente assim? Dá e fala, não, eu dei. Não, irmãos. Dá com liberalidade. E é ministério. Se você não tem ministério de oferta, então não contribua, amém? Mas quem tem ministério dá mesmo. Quem tem ministério dá 8.000, dá 10.000, dá 30.000, não é para obreiro não, amém, irmão? É para o cuidar da igreja, para os irmãos estarem no desfrute, na comunhão, na alegria do Espírito Santo. Terminando, Paulo diz assim, versículo 8, quem preside aqui é os presbíteros. Você sabia que a igreja tem um grupo de irmãos que cuida dela? A igreja não é um grupo desordenado por aí, amém, irmão? A igreja é um grupo de homens. Vai em 1 Pedro, eu queria mostrar para você quem preside a igreja. Irmão Fábio, quem cuida dessa igreja aí, que a gente ainda não entendemos? Agora vocês vão entender. Quem cuida é esses aqui, esse grupo aqui. 1 Pedro 5. Tem homens que cuidam da igreja, irmão. Amém? A igreja não é um grupo solto por aí, não, amém? Igual um irmão falou para mim, a igreja é um grupo livre. Eu falei, não é livre não, irmão. A igreja não é livre, não. A igreja tem, se lembra que nós lemos? Tem palavra, diaconia, a igreja tem mais o quê? Tem oferta. Agora, a igreja tem o quê? Tem presbitério, irmãos. Quem são os presbíteros? 1 Pedro 5:1, Pedro diz assim, rogo-vos, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero, como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pedro era apóstolo ou era presbítero? Hã? Os dois. Quando ele viajava, Pedro era apóstolo. Quando ele estava na cidade onde ele morava, ele era o quê? Presbítero. Quem é o presbítero? A palavra significa, aquele que tem o quê? A supervisão do alto. Ele fica assim, a função dele, é aqui, Ele está vendo o rebanho. Entendeu? O rebanho não está solto, ele está... Irmão, deixa eu falar para vocês. Eu conheço cada um de vocês. Não é porque eu fico mexericando na vida de vocês, não.
Paulo diz assim: a ninguém mais conheçamos segundo a carne, senão segundo o Espírito. O Espírito Santo também não discerne o meu espírito? Vocês sabem quem eu sou. Eu acho que os irmãos sabem, não sabem? Acho que os irmãos têm noção de quem eu sou. E os presbíteros conhecem a igreja. Versículo 2. Quem são os presbíteros? Versículo 2. Pastoreai. Quem é o presbítero? É o pastores. Você entendeu? Os que vê do alto, eles têm a mesma função. Presbítero é pastor. Amém? Quem são os presbíteros de Itaboraí? Eu e Derek. Amém? Nós temos a função de pastorear, só que pastor não é título. Pastor é função. É igual pai e mãe. Alguém tem curso para ser pai? O Rodrigo ficou quantos anos no seminário do paizão? Não existe. Nasceu a criança, você é pai. Os irmãos estão ali na comunhão. O pastor, ou os pastores aqui, está no plural, irmãos. Pastoreai é a função do presbitério da igreja. Quer ver quem é o pastor? Ah, irmão, Salmo 23. Primeiro, quem são os pastores? É quem está debaixo do pastoreio de Cristo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz e me conduz aos... Qual é a função do pastor? É levar a igreja para o pasto verde, ó. Qual é o pasto verde? É a palavra. A gente leva vocês para as gramas, para as águas tranquilas. Quais são as águas tranquilas? É a obra do Espírito Santo, irmão. O que nós fazemos? Nós guiamos o rebanho para a palavra e para o Espírito Santo. Toda função pastoral não é para se impor sobre a igreja. Por isso que, quando te perguntarem, na igreja de Itaboraí tem pastores? Tem! Amém, irmão? Derek é o quê, irmãos? E tem até a cara, a barba de pastor. Parece Davi, esse garoto. Só não é russo. Eu nem pareço. Eu pareço mais o Ronaldinho. O irmão falou para mim, você é o Ronaldo. Eu falei, graças a Deus, nem com o pastor pareço. É isso. Vamos lá. Que há entre vós. Agora, o que é o ministério de pastores? Ele não constrange as ovelhas. Não. Rodrigo! Onde você estava no domingo, você não foi na minha casa? Tem irmão assim. Uma vez o irmão bateu na minha porta em São Gonçalo. Eu abri, pensei que ele ia me dar um abraço de irmão. Não reúne mais, não? Perdeu o caminho de casa? Irmão! Aqui Pedro está dizendo, o presbitério que pastoreia a igreja, ele não constrange, amém? É espontaneamente como Deus quer. Segundo, nem por sorte da ganância, não cobra nada, nem um tostão para visita, para ministrar, para estar com os irmãos. Uma vez os irmãos falaram assim, nós vamos ajuntar dinheiro para te manter. Aí Satanás do outro lado falou assim, é isso mesmo, você precisa de muito dinheiro. Falei, quanto vai entrar? O irmão falou, X. O cara estuda 5 anos, faz pós, não ganha isso. Irmão, fui para casa, quando eu deitei, o outro anjinho falou, do bem, pega! E ele falava, pega! E o outro... Aí o irmão me botou dentro do carro para desenrolar outra semana. Ó, irmão, vai cair na sua conta. Porque fulano recebe, cicano recebe. Eu falei, Joseraldo, não, José. Mas como que você vai viver, irmão? Hã? Pela fé, irmãos, amém? Se Deus te chamou, ele te chamou, irmãos. Tá aqui, ó, não por sorte da ganância. O que tem de irmãos, líderes que são gananciosos, irmão.
Eles olham para os irmãos como se fosse CR Cifrão. Quanto o Rodrigo vale? Se for e ver a empresa, acabou, meu filho. O irmão foi reunir em Angra. Aí ele falou o valor que tinha dentro da loja dele. Um outro irmão que não era salvo estava do meu lado, virou para mim e falou assim: vamos aproveitar, irmão. Eu falei: o quê? Lá no fundo eu falei aquela palavra de domingo: arreda, Satanás. O irmão construiu na igreja dele um prédio de 3 andares. Quando ele veio reunir com a gente, eu falei: é de casa em casa. Você não precisa gastar mais um tostão. Compra o carro que você quer, a casa que você quer, viaja com a sua mulher, reforma. E ele reformava a casa todo mês. E quebrava piso e arrancava. E os irmãos preocupados, falei: deixa! O irmão ficou tanto tempo dando para um safado, irmão. E quando o líder foi lá, sentou com ele e falou: por que você não congrega mais com a gente? Ele falou: não. A mulher dele estava oprimida no canto. Aí o pastor deu um tapa na mesa: vocês não estão mais indo e não estão dando dízimo. Entenderam, irmão? Eles não tinham nenhum valor para aquele líder, senão para dar dinheiro. Construíram um prédio de 3 andares, deram um escritório para o líder para ficar sentado de noite, pagaram o curso de psicologia para ele, ele virou psicólogo. Aí o irmão virou e falou assim: não, a gente tem reunido com os irmãos aqui, e o irmão Fábio tem vindo aqui. Aí ele falou: quem é o irmão Fábio? Ele falou: o irmão Fábio vem do Rio, vem de baldeação. Ele pega o ônibus para Itaguaí, de Itaguaí para Mangaratiba, Mangaratiba para o centro de Angra, do centro de Angra, pastor, ele fica 2 horas e meia. E quando ele chega aqui, ele fica na minha casa, ele come a minha comida, ele bebe a minha água, ele ora com a minha mulher, ele ouve as minhas preocupações, ele senta na praça com os irmãos. Porque é isso aqui, irmão, não é por ganância, amém? Eu não sirvo o Senhor porque o Rodrigo vai dar comida pra gente. Eu nunca fui no negócio do Rodrigo e nunca vou ir. A gente não estamos atrás de dinheiro de irmão. Se eu quiser dinheiro, eu vou trabalhar, amém, irmão? Eu não fugi da escola, não. Então a gente não quer usar a igreja para ganhar dinheiro. Continuando, quem são os presbíteros? Não são dominadores do rebanho, olha, Pedro terminando, mas eles são modelos do rebanho, amém, irmão? O irmão falou: esse Léo é igual você. Tem que ser, irmão. Você viu o Léo? Léo, assim diz a palavra do Senhor. Aí o irmão falou: é igual você. Modelo do rebanho. Irmão, daqui a 10 anos o Derek tá igualzinho o Rodrigo. Anda comigo. Daqui a pouquinho o Derek vai estar pegando aqui falando: diz assim a palavra do Senhor. Irmão, nós não somos dominadores. Nós somos modelos, amém? O que é modelo? Para seguir. Terminando, quem é o verdadeiro pastor da igreja de Itaboraí? Versículo 4. Ora, logo que o Supremo Pastor com S maiúsculo e com P maiúsculo se manifestar, recebereis a inacessível coroa da glória. Quem é o Supremo Pastor que está governando as igrejas? Jesus Cristo. Voltando para Romanos 12, terminando. Que é que eu tenho que falar do ministério do Derek e do Rodrigo. A parte final do versículo 8, Paulo diz assim: quem exerce misericórdia. Quem exerce misericórdia? É quem está preocupado com alimentar as pessoas que têm necessidade. Isso é ministério. Aquilo que o Derek tem lá no perfil dele, lá, reino e mantimento, é verdade, irmão. Não é meu ministério. Isso é ministério de socorro. Sabia disso? Em São Gonçalo, Frávio Bastos, divulgo jacaré. Uma vez o Frávio falou assim: Fábio,
Tem quanto aí na oferta? Eu falei, não sei, não vejo dinheiro de igreja. Tem X lá, vamos abrir. Joana presenciou. Irmãos, nós fomos para uma comunidade, né, Joana? Pobre, cheio de pessoas. E o ministério do Flávio, além da palavra, ele também era alguém que cuidava das pessoas. Isso é chamado de ação social. Esse ministério do Derek é ímpar. Sem o ministério de cuidado na igreja, a igreja não existe. O que acontece com a igreja? A igreja, ela acumula riqueza porque ela não paga imposto. Entendeu? Então ela é isenta do leão. Ela não paga imposto. A liderança vai acumulando. Você pega um grupo, igual o daqui, que eu não vou dar nome aqui, o cara tem um quarteirão inteiro. Porque não paga imposto. Então constrói. Você sabe o que eu estou falando, né? É ali perto dos Bons Frios. Vão falar, senão eu posso ser processado. Que ele me conhece, ele é meu amigo, mas acabou a amizade agora. Entendeu? Mas a ação social, irmãos, em vez de construir prédio, por que a gente não cuida dos pobres? Não oferta para a viúva, para as pessoas que estão com necessidade, irmãos. R$ 15, eu vi hoje ele postando. O que é R$ 15, irmão? O picolé que a sua filha chupa esse valor mais. Irmãos, vamos abrir o nosso coração, amém? Para cuidar das pessoas. O que as pessoas querem não é esse sermão lindo, não, irmão. É isso aqui, ó. Ó, hoje eu passei ali, porque eu não tenho esse ministério, mas eu sinto. Eu sofro pelas pessoas. E se você conhece o Senhor, você olha. Eu não sei como a gente pode alcançar ali. Sei se os irmãos ajudem a gente ofertar. Para ajudar aquelas pessoas que ficam ali. Vocês já viram? Não sei se vocês conhecem aquelas pessoas, não sei se vocês já viram. Cara, eles ficam ali, não sei se come, não sei se bebe, não sei. E dorme o dia inteiro, uns caídos, outros em pé, bebendo. Como a igreja precisa atuar como igreja, irmão. Igreja, graças a Deus que a gente não está nas quatro paredes, né? Mas igreja é para fora. O nome igreja é justamente isso. A palavra igreja é eclesia. Sabe o que significa a palavra igreja? Igreja. Chamados de fora, de dentro para fora. O papel da igreja é esse mesmo. É um reino que constitui o cuidado para as famílias, para as pessoas. Então, irmãos, não vamos deixar morrer essa chama, amém? Vamos ofertar lá no reino e mantimento, amém? Oferte seus R$ 15. Se tiver mais, a gente não pede oferta. Deixa eu fazer a pergunta agora. Para onde está indo o seu dinheiro? Você está gastando com o que você gosta. Você compra sempre uma roupa nova, sandália nova, calça nova, né? Irmão, eu tô aqui há 10 meses. Quem reúne com a gente. Eu nunca pedi R$ 1. Para onde está indo o dinheiro de vocês? Hã? O meu? O meu tá aqui. Não sei para onde está indo o seu. Tô brincando, a gente oferta. Não, Rodrigo oferta. Pesado, ele come uma oferta. Amém, irmãos? Então que a gente entenda que o serviço... Por que eu estou sendo longo? Porque essa mensagem vai alcançar muita gente. As pessoas estão brincando com o serviço na casa de Deus. Então Paulo chama a igreja de Roma para entender que todos os crentes no corpo de Cristo são chamados para servir a igreja, amém? Servindo a igreja, você vai servir o mundo. Então que o Senhor fale mais ao seu coração. Que você entenda que você é um servo na igreja. E alguns irmãos têm ministério, começa lá com o ministério da palavra e vai terminar com a ação social. Itaboraí está quase pronta, irmãos. Tem ministério da palavra, temos ação social. Irmão, Angra demorou a ter retiro. Nós tivemos um retiro. Por quantos meses? Com meses, irmãos. O coração do Senhor está sobre a gente, irmão. Não sei se você já percebeu isso. Então que o Senhor nos dê graça para a gente continuar servindo, amém? Sirva. Não tem o que fazer, serve. Não sabe o que fazer, serve. A direção do Senhor para a gente é servir. Domingo a gente vai ter uma oportunidade para servir com os irmãos na Vila Sapê, né? Lá no Sapê, né?
Te louvamos nessa noite, Senhor. Agradecidos pela Tua palavra que é tão prática para nós. Senhor, nos ensina a servir uns aos outros. Nós não queremos viver a vida da igreja vivendo para nós mesmos, mas nós queremos servir ao Teu povo, servir a igreja local. Ó Deus, faça com que esses dons, esses presentes que o Senhor já distribuiu na igreja, Senhor, se manifestem entre nós. Aqueles que têm a palavra, que se levantem com a palavra. Os que têm a diaconia, os diáconos e as diaconisas, que continuem servindo, Senhor. Aqueles que ofertam, que continuem ofertando, e os que não ofertam se levantem, Senhor. Também pedimos por aqueles, Senhor, que presidem, no presbitério, não levanta somente a mim, o Derek, mas levanta o Rodrigo, levanta o Gil, levanta, Senhor, levanta outros irmãos para estar conosco, Senhor, no ministério. Também somos gratos a Ti pelo ministério de cuidado, ação social, ministério de misericórdia, Senhor. Obrigado pela vida do Derek, Senhor, pela vida do Rodrigo, que não estão preocupados só com a questão da igreja, mas estão preocupados com os que estão passando necessidade, os que têm fome, os que não têm onde comer. Como o Senhor falou, quando é que nós estivemos contigo, quando me deste de comer e de beber? Quando eu tive sede, me deste de beber. Quando eu tive fome, me deste de comer. Quando fizeste um desses pequeninos, fizestes a mim. Senhor, nos perdoa, Senhor, quando nós gastamos o seu dinheiro com coisas nossas. Nós se preocupamos com nossa casa, com nossos filhos. Mas nessa noite, Senhor, queremos que o Senhor restaure o ministério de ação social. Nos levanta para cuidar dos de fora, dos necessitados, das viúvas, dos pobres, dos órfãos, Senhor, daqueles que estão aí nos bancos das praças, que estão por aí, Senhor, que não sabem nem para onde ir e voltar, não tem um lugar de abrigo, Senhor. Nessa noite pedimos, tem misericórdia de nós, Senhor, e nos levanta como seu povo em Itaboraí, em São Gonçalo, ali em Cabo Frio, Senhor. Levanta-nos como a sua igreja, que cuida do órfão e da viúva. Ó Senhor, que nós oramos nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Amém.